escudo que Paulo está falando, é esse escudo grande, aonde um se junta com o outro, né, para chegar, aí faz sentido aqui o que Paulo está dizendo. Você começa a se gladiar com o seu próprio irmão, e quando precisar juntar o escudo, você olha assim para ele, é aquele que você está brigando com ele, você vai querer afastar, ficou uma brecha, o inimigo ataca. Só um pensamento. Então por isso que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra esses principados aqui. Nós precisamos estar num contexto de comunhão para podermos enfrentar junto, e Paulo vai dizer alguma coisinha mais a respeito dessa comunhão um pouquinho à frente, rapidamente aqui, presta atenção. Agora, quando Paulo fala aqui desse escudo da fé, não significa que a fé simplesmente pela fé. Tinha uma música que canta assim, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Então a gente precisa saber em quem está firmada a nossa fé. Porque se a pessoa tem fé em uma mentira, continua no caminho errado. Tem muita gente aí que tem fé nas doutrinas de heresias que são pregadas por aí hoje. Tem muita gente que tem fé numa imagem de escultura. Então não é a fé simplesmente sem saber em que é a nossa fé. A nossa fé está firmada em quem? No Senhor Jesus, e mais uma vez, então volta a armadura apontando para Cristo. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor Jesus, e essa fé não somos nós que desenvolvemos ela. Como eu disse, a armadura é de Deus que concede. Lembra o que a Bíblia fala a respeito da fé? A fé é dom de Deus, que Ele nos concede, que Ele nos faz alcançar. Então essa armadura é totalmente de Deus e está apontando totalmente para o Senhor Jesus. Agora, como eu falei, nós não sabemos que hora que o inimigo vai nos atacar. Então preste atenção nisso aqui. O escudo da fé não é aquele negócio que você vai assim, quando você passa por uma dificuldade, você vai fazer uso desse escudo da fé. Se você não sabe qual é a hora que o inimigo vai atacar, você precisa estar sempre pronto, vestido com toda essa armadura e, como diz Paulo ali, sempre com o escudo da fé em mãos. Vamos ver aqui como Paulo pontua aqui. Ele diz assim: embraçando sempre, não é de vez em quando. Nós não podemos baixar guarda em meio a essa luta espiritual que nós vivemos. Em momento algum a gente pode deixar um pouquinho, não, vou ter que descansar aqui um pouquinho. Não, nós precisamos estar sempre, embraçando sempre esse escudo da fé. A fé no Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Aí ele diz também o capacete da salvação, versículo 17. Por que o capacete da salvação? Porque o ataque do inimigo muitas vezes é desferido contra a nossa mente. Começa no campo dos pensamentos. Começa lançando pensamentos. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Tem uma irmã lá da nossa igreja que ela foi embora, não está morando em Betim, não está morando lá em Betim, mas o pensamento dela era querer ficar rica. Queria ficar rica. E aí quando foi um dia ela me apareceu lá com um negócio aí com uns aportes, não sei o que lá, que um cara com uma família rica, não sei quantos milhões de ouro lá fora do Brasil, e o cara, para receber esse dinheiro de volta agora, ele tinha que distribuir isso aí com as pessoas, porque o governo ia deixar de pegar tudo para ele e tal, então ele tinha que distribuir. Agora, como que iria ser essa distribuição? Você comprava um aporte para receber parte desse dinheiro. Aí no dia que ela falou comigo, eu falei: minha irmã, larga esse negócio para lá, isso aí é enrolo, isso é golpe. Mas o pensamento dela era o quê? Ela queria ficar rica. Aí, resultado, ela comprou para mim um aporte de R$300. Ela comprou para mim um aporte de R$300. Só vai ver, pastor, você vai ganhar 5 milhões. Ou seja, com R$300 que ela pagou, eu ia ganhar 5 milhões. Aí eu comecei a pensar um pouquinho. Né? Mas vai que dá certo.
Foi um presbítero da igreja presbiteriana. E mais, esse camarada agora ele não é mais presbítero, mas ele está lá em Betim, gravando junto comigo. E de vez em quando ele ainda chega para mim e fala assim, ó, semana que vem eles vão pagar. Então, o pior é isso, né? Se pagar, eu vou um pouquinho pro Paulo também. Mas entende, irmãos? Quando a gente, o nosso pensamento está muito preso nas coisas aqui dessa terra, a gente vacila. Porque nós não estamos usando aqui ó, esse capacete da salvação, esse pensar nas coisas lá do alto, viver essas coisas lá do alto, como se já fosse hoje. A salvação é o já e o ainda não, porque nós já recebemos a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz, mas nós ainda aguardamos esse tempo em que estaremos frente a frente com Ele. Então por isso que diz na teologia que é o já e o ainda não. Agora, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, viver essa salvação hoje, pensando mais nas coisas lá do alto do que das que são aqui da terra. Agora, se Paulo está falando aqui da certeza da salvação, nós precisamos ter certeza da salvação. O que pode enfraquecer a certeza da salvação? O pecado. Porque aí a pessoa vai começar a pensar assim, como é que eu vou ser salvo se eu tenho pecado? A consciência começa a acusar. Outra coisa que pode enfraquecer a certeza da salvação é pensar que pode perder a salvação. A gente sabe que tem irmãos por aí que pensam que pode perder a salvação. Então, se Cristo conquistou a salvação para mim na cruz do Calvário, o Espírito Santo é o selo dessa promessa, e eu ainda acho que posso perder a salvação, então está faltando esse capacete da salvação, esse pensamento nas coisas lá do alto. E por fim, ainda que o apóstolo Paulo diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, que é uma arma de ataque. Agora, a nossa espada, que é a Bíblia, Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia é a nossa espada. A Bíblia é a nossa arma de ataque. Uma espada de metal, ela pode traspassar o corpo, pode ferir o corpo, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela atinge o quê? O coração, o intelecto, ela transforma a vida das pessoas. Uma espada de metal, ela mata, mas a Bíblia vivifica, é a palavra de Deus. Então aqui, observe que o inimigo também pode querer usar essa palavra, pode querer usar essa espada. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Jesus estava meditando, orando, jejuando, e de repente ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí o que o diabo começou dizendo para ele? Ora, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. 40 dias e 40 noites sem comer. Aí o diabo fala isso, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz o que para ele? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Então, observe aqui, quando Paulo diz assim, nós precisamos estar revestidos da espada do Espírito, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Você já pensou em uma situação assim? O inimigo te tenta de alguma maneira do lado do seu trabalho, por exemplo. Você está lá no seu trabalho, e de repente o seu chefe chega para você e diz assim, olha, você fala essa mentirinha aqui, ó, muda aqui esse valor aqui, diz que foi isso aqui, não fala o que é certo não, e tal. Aí você pode até responder para ele assim, não vou fazer isso não, porque está escrito. Mas o que está escrito? Se a gente não souber o que está escrito. Aí o inimigo vem na mente do camarada casado, crente, e fala para ele assim, olha isso, uma colega de trabalho, e tal, é mais bonito que sua esposa, né? Não tem problema não, todo mundo faz. Aí você diz assim, não, porque está escrito. Escrito o quê?
escrito, ele tinha a resposta do que estava escrito. Agora, se a gente não tem esse conhecimento da palavra, nós vamos dizer que está escrito o quê? Então, queridos, quando nós, o soldado romano, ele tinha que treinar para saber usar a espada, para depois ir para o campo de batalha. Se nós dissemos que a Bíblia é a nossa espada, então nós precisamos saber usar a Bíblia. Agora, por que muitas vezes o crente está sendo atingido? Por que muitas vezes o crente está caindo, está pecando, está fazendo coisas erradas? Porque na hora que ele fala assim, está escrito, ele não sabe o que está escrito e nem aonde que está escrito. Ele não tem intimidade com a palavra, ele não tem conhecimento da palavra. Então, como é que ele vai combater o inimigo? Ele usa o escudo então para se defender. Se defende uma vez, 2, 3, 4. O inimigo continua insistindo, até que uma hora acaba acertando. Então, quando Paulo diz aqui, preste atenção, vou ler mais uma vez. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos da armadura de Deus. Correto? Revestidos da armadura de Deus. Não está correto. Paulo diz assim, revestidos de toda a armadura de Deus. Não basta você dizer assim, não, eu tenho fé em Jesus, eu tenho o escudo, eu não conheço a palavra, eu não sei usar a espada, só o escudo não resolve. É revestidos de toda a armadura de Deus. Você precisa ter fé, você precisa conhecer a palavra, você precisa estar firmado na verdade, você precisa estar com os pés calçados no Evangelho da Paz, na preparação do Evangelho da Paz. Para você permanecer firme, você precisa de toda a armadura de Deus e não apenas uma peça dessa armadura. Não apenas uma peça dessa armadura, toda a armadura de Deus. Agora, para a gente terminar aqui, talvez vocês estejam se perguntando, mas pastor, como é que eu vou me revestir de toda essa armadura de Deus? Como é que eu vou me revestir? Isso aí, o apóstolo Paulo está falando, não. Vamos ler o último versículo aqui, ó. O último nosso aqui, o último, não é o último do texto. Versículo 18. Eu queria que você lesse. Versículo 18. Como é que eu vou me revestir de toda essa armadura de Deus? Paulo diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração e súplica quer dizer todo tipo de oração. Pode ser oração, porque existem vários tipos de oração. Aquela oração que você ora louvando a Deus, com gratidão no coração. Aquela oração que você ora intercedendo, uma oração de intercessão. Aquela oração de agradecimento. Toda oração, todo tipo de oração. Paulo não está especificando aqui uma oração, não, tem que ser oração de guerra, de batalha, porque você está vestindo a armadura. Não, ele diz com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, orar sem cessar. Irmãos, é muito bom quando a gente pode participar. Qual que é o dia de oração aqui na igreja? Sexta-feira. É muito bom quando a gente pode vir na sexta-feira orar. Vai ter uma outra reunião de oração, tá sábado. Está lá junto orando. Uma reunião de oração dos jovens, está orando junto também. É importante isso. Mas essa oração aqui que nós estamos falando, ela vai além disso. Essa oração aqui que Paulo está falando, orando em todo o tempo, com súplica, essa oração diante de Deus significa você de fato está orando todo o tempo. Você orar na sua casa, você orar no seu trabalho, você orar na escola, você orar em qualquer lugar que você estiver, e em todo o tempo, que é orar em todo o tempo. De repente você está andando na rua, e aí você vê alguma coisa, e ali em espírito você vai estar orando, dizendo: Senhor, está vendo o que aconteceu ali? Tem misericórdia, Deus. Você vê um acidente, naquele momento ali você ora para a pessoa. Orar em todo o tempo, irmãos, é isso. É bom que a gente tenha um tempo de oração. Eu, por exemplo, acordo às 5 horas da manhã para orar. Esses últimos dias estou meio fraco aí na oração. Tenho orado mais tarde.
Normalmente, às 5 horas da manhã, eu acordo para orar. É bom a gente ter esse tempo de oração, mas é necessário que a gente aprenda a orar também em todo o tempo, e não apenas ter um tempo de oração. A gente orar em todo o tempo, colocando diante do Senhor. Aí eu disse que o apóstolo Paulo ia falar aqui de algo também, que reflete essa questão da comunhão, de estarmos em comunhão uns com os outros. Nós somos o exército de Deus, ou fazemos parte desse exército de Deus. O que Paulo diz? Paulo diz assim: orando também uns pelos outros. Nós precisamos orar pelo nosso irmão, por aquele que está guerreando ao nosso lado, protegendo uns aos outros. O escudo se juntava para isso, para dar essa proteção a todo o exército. Essa oração aqui que nós precisamos também uns pelos outros. Orar também pelo nosso próximo. Paulo sabia, irmãos, da importância da oração, que ele diz tanto, né? Orando em todo o tempo, ore uns pelos outros, ore por mim também. Não esquece de mim não, ore por mim. Orar pelos pastores, orar pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos, pelos missionários. Nós precisamos orar o tempo todo. E orar uns pelos outros aí, buscando essa proteção de Deus. Irmãos, existe uma batalha, uma guerra espiritual. E aqui não é dizer assim, não, isso é coisa de pentecostal. Não, existe uma guerra espiritual na nossa vida. E nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos nos despertar para isso. Tem essa batalha aí acontecendo e nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Revestidos com toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mal e poder permanecer firmes. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Eu queria já chamar aqui o pastor Márcio, que está orando, ensinando o culto assim. Aí já uma palavra para das orações. Oremos. Deus querido, Deus amado, te somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Agora, Deus, a nossa responsabilidade é de colocá-la em prática. E para isso, ó Deus, nós necessitamos da ajuda do Senhor, porque de fato, sem Cristo, nós não conseguimos nada. Sem Ele, nada será possível. Pai, olha para cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, e verdadeiramente nos revista de toda a armadura. Possamos, em nome de Jesus, estarmos prontos para a batalha, porque ela é árdua, ela é pesada, e o inimigo das nossas almas, mesmo sabendo que não conseguirá vencer, mas ele não vai desistir. Portanto, Deus, nos abençoe, que sejamos homens e mulheres, que sejamos a igreja do Senhor, a igreja que ora, não apenas a igreja mais bonita da cidade, não apenas a igreja mais bem localizada da cidade, mas que sejamos a igreja que mais ora nessa cidade, que sejamos a igreja que estude a palavra do Senhor nessa cidade, que sejamos a igreja que ame a Jesus acima de todas as coisas. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.